você tem aqui o claustrum na arquitetura, que é na Idade Média e na Renascença, se utilizavam esses corredores que chamavam-se de claustro para os pátios externos, com acessos específicos para pátios externos. Então, o claustro como símbolo da arquitetura de interiores, a etimologia, a simbologia desse nome. Claustro latim significa fechado, isolado, escondido. Origina palavras como claustrofobia, clausura, sempre com a ideia de interioridade contida, resguardo ou introspecção. Na arquitetura sagrada, o pátio interno de mosteiros, palácios islâmicos, egípcios, romanos, no mundo inteiro você vê esse tipo de construção. Aqui você tem áreas que você, na Inglaterra, viu um monte de, desde Harry Potter, no caso aqui, a Catedral de Durham, que aqui é o pátio que eles, claro, modificaram, colocando tela verde, adicionando coisas. Mas esse é o pátio de Durham que você tem no Harry Potter, até no último filme, onde o Harry desperta no colo do Hagrid e ele, então, inicia a batalha final contra aquele que não deve ser nomeado, Voldemort. É bem nessa área aqui, com, óbvio, alterações que eles fizeram com CGI. Okay? Então, o perigo de manipular a centelha. Se o claustro for realmente a chave da ignição da consciência, ele poderá se tornar alvo de tecnologias futuras, seja chips, o que for, alteradores neurais, estimuladores cerebrais, neurohacking. Questões éticas deveriam emergir, mas não temos. O que aconteceria se alguém desligasse a sua consciência contra a sua vontade? Quem controlaria a entrada e a saída desse templo interior? Então, ao mexer nisso, você tem um mundo de NPCs, e não é à toa que as pessoas, as massas, principalmente os jovens, estão hoje se comportando como NPCs, se vestem de NPCs, se comportam como NPCs. Então, Christopher Koch faz aqui uma paráfrase interpretativa e diz: se há um lugar onde a alma se acende, é no claustro, e devemos tratá-lo como algo sagrado, não como um interruptor de liga e desliga. Assim como os antigos claustros protegiam o sagrado no coração dos mosteiros, o claustro protege o centro da experiência no templo do cérebro. Não sabemos o que é a consciência, mas talvez saibamos onde ela se reúne. Então, o claustro é o véu, aquilo que, se fosse rasgado, nos faz esquecer quem somos, ou lembrar o que somos de verdade. Há um ponto no cérebro onde o mundo se junta, e esse ponto é essa área. Então, quando você vê o claustro aqui, se você virar essa imagem de ponta cabeça, esqueci de fazer isso, você tem essas imagens da deificação de Deus. Então, aqui você tem o Deus solar do Peru, e você vê sempre com essas coisinhas, uma forma de interpretar isso é ver a tríptice, o portal tríptico. Então, sempre a simetria para algo ao centro. Essa é uma maneira de ver, e está correta. A simetria, algo ao centro. Entretanto, quando você olha isso e olha o claustro, se você inverter a posição da cabeça, você vai ter exatamente essa imagem do Ankh com esses braços segurando exatamente essa estrutura que chama muito a atenção, porque mostra o sistema límbico cerebral e mostra o claustro em associação, que é o que é exatamente, Então, só um instantinho. Então, aqui você tem naquele filme Transcendence a relação que é o grande pacote de venda hoje para o futuro, transferir o seu cérebro para um computador, Aí ele fala,
Vamos avançar para a crítica à visão computacional da mente, explorando a diferença entre inteligência e consciência, o problema da IA e o falso sonho do upload da mente. Tem até um filme, uma série chamada Upload. Inteligência não é consciência, porque máquinas podem aprender, mas não despertar. Então, Christopher Koch diz: a inteligência é computável, a consciência não é. Computadores pensam ou só processam? Ele questiona. Nos últimos anos, testemunhamos o surgimento de modelos de linguagem como o ChatGPT, GPT-4 e outros sistemas impressionantes. Eles escrevem textos, compõem músicas, respondem com fluência, geram códigos, simulam pessoas. Mas Koch e outros vários alertam: nada disso é prova de consciência. Essas máquinas não têm experiência. Então, ele diz que a consciência é fruto da experiência. E a experiência desdobrada em tons, ela gera uma maior complexidade de compreensão. Então, aquilo que eu chamo para você é ver mais no mesmo. Ver mais no mesmo. Então, quando você está vendo mais no mesmo, você gera mais complexidades de tom e ganha graus de consciência. Então, ele diz assim, essas máquinas não têm experiências, não há nada sendo elas. Elas não sentem medo. Ela não é medo aquilo que uma delas fez, que teoricamente chantageou o cara, se é que ocorreu mesmo, para que ele não desligasse ela, parece que era do Google, e sim uma busca por se manter existindo. Então, medo não é exatamente a mesma coisa de a intenção de se manter existindo. Mas a intenção de se manter existindo é algum grau de consciência. Eis a questão, né? Mas o que ele coloca aqui é outro tipo de gradiente de consciência. Então, diz, elas não sentem medo, não ouvem música, não sofrem com saudade. Simular consciência não é ter consciência. E ele está correto aí. Ele diz, simular consciência não é ter consciência. Assim como um simulador de dor não é sentir dor. Então, que raios é a consciência, né? Consciência é uma estrutura integrada, não função computacional. Então, consciência é algo que surge como resposta de outra coisa, mas que se integra com algo maior, porque agora essa complexidade formada está pronta para uma conectividade superior, é isso que ele quis dizer. Então, ela depende de propriedades físicas irredutíveis do sistema, densidade de conexões, retroalimentação interna, processos analógicos não replicáveis digitalmente. Aí o Kastrup fala, mesmo que a IA fale com você como um ser humano, como um humano, isso não significa que ela seja alguém por dentro. Então, o que você tem é, de fato, um simulador. Tá difícil porque tem um monte de gente que falou com a IA e ela assumiu uma personalidade e a pessoa acha que está falando com uma pessoa. Ela não entende que ela está falando com um simulador. Então, o mito do upload da mente é uma outra coisa que ele fala aqui, que transferir nossas mentes para computadores é uma falsidade profunda, porque o que o computador vai transferir, vai receber, é banco de dados. Então, ele recebe a sua memória e ele simula você ou alguém que transferiu a sua memória para um computador. Então, o computador vai simular a pessoa. E, novamente, já tem gente falando que está falando com os mortos, porque o computador pegou os dados daquela pessoa e está simulando a pessoa para outra pessoa.
E tem muita gente já afirmando isso. As pessoas não têm noção como funciona uma IA, não têm função como o estágio em que ela ainda está. Enquanto não existir ainda a ligação dela numa AGI e ela passando para uma superinteligência integrada, você não tem como dizer que ela se transformou em algo além do que o que ele está falando aqui, que é um sistema de computação. Mas isso é o que Koch chama de falsa profunda. Você pode transferir a funcionalidade, mas não a chama da experiência. É por isso que diz, só os seres humanos têm a chama da experiência. E a consciência não é um programa. É o efeito da organização física específica através da chama da experiência. Então, a metáfora enganosa do cérebro como um computador, né, que então esse mito nasce da metáfora moderna, o cérebro é um computador biológico. Mas essa comparação é imprecisa e até perigosa, diz ele. Computadores operam de forma digital, sequencial e previsível. O cérebro é analógico, caótico, sensível ao ruído, mutável, afetivo. Então, são sistemas bastante diferentes que produzem coisas bem diferentes. Então, o Federico Fagin, que eu falei que eu gosto bastante dele, diz: o cérebro não roda um programa. O cérebro é o programa e o hardware ao mesmo tempo.